כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה. כל מה שקורה אנחנו מקבלים. Eu tenho uma pergunta, que o doente gera doença e eu trago comigo desde pequena a enxaqueca. E eu tinha uma dor de... Tinha não, ainda tenho, né? Sentia muito, mas é uma dor de cabeça muito forte. Não podia ter contato com a luz, eu tinha que deitar, nem podia também ficar totalmente... Eu não posso ficar totalmente deitada, eu tinha que sentar. Hoje eu ainda tenho vários outros tipos de dores de cabeça, mas relativo a outros problemas. E essa é a minha dúvida. Quando você é criança, como é que você pode ter gerado isso? É algo que você já traz de outras vidas? Pode se explicar assim? Sim, existem várias explicações, mas é preciso analisar cada caso é um caso. No contexto global, toda doença que ocorre nesse planeta, em Malhut, na Terra, na segunda árvore da vida, é porque nós ainda não chegamos a um nível de consciência em que a eliminação da dor e do sofrimento ocorreram. Ou seja, nós não estamos ainda na chamada era messiânica, porque de uma forma conceitual e também prática, a consciência messiânica, ela deve e pode ser ativada por cada um de nós através desses nossos estudos da Kabbalah e sua prática, principalmente da meditação cabalista. Ela vai nos auxiliando a nos entendermos. E, inclusive, com relação à sua pergunta, existe realmente a possibilidade da gente ter trazido de uma vida passada para fazer um tikkun, e aí, no caso, a gente não vai pensar que existe só uma vida, porque exatamente ao contrário que a Kabbalah preconiza sobre os Gilgunim, reencarnações, mas sem desenvolver muito esse tema, respondendo a você, é possível também, pela própria Kabbalah, a reversão desses decretos, desses tikkunim, desses consertos, porque, na verdade, a cura completa que a gente chama, e a Kabbalah explica, Refuah Shlemah, a cura completa, são nos 5 níveis de manifestação da alma. Mesmo em Eridá e em Hayá, não existe uma mexida, porque elas são imutáveis, mas mesmo assim elas são tocadas para que ativem a nossos níveis de manifestação, digamos assim, inferiores. Neshama, que mesmo assim é inferior, mas é muito elevado. E Neshama, depois desce mais um pouco. Nós temos Ruach, está ligado ao aspecto emocional, porque também há também doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas que estão relacionadas ao aspecto ou dimensão emocional, que é Ruach, guardar ódio, guardar rancor, a gente ter feito uma inimizade absurda numa determinada vida, ou nessa inclusive, e fica dentro de nós, porque todo esse sentimento ruim, negativo, ele é destrutivo. Então ele vai gerar, mais cedo ou mais tarde, uma doença no campo físico. Então vai descer para nefes. Então existem essas interrelações com relação às doenças. À medida que a gente estiver ativando e ativado Yehidá e Hayá em todos esses outros níveis, esse planeta vai se transformar num planeta redentor, regenerador, restaurador. Eu tenho uma dúvida no ensinamento da Kabbalah que diz assim: quanto maior a sombra, maior é a luz. Eu não consigo ainda entender o verdadeiro significado desse ensinamento. Realmente existe esse conceito e nós vamos trazer um significado dentro dos vários níveis de compreensão existentes a respeito desse conceito, que é o seguinte: quanto maior o nível de consciência que nós vamos atingindo na árvore da vida, quer dizer, mais nós vamos nos sutilizando, evoluindo e crescendo, maiores
e de nível mais elevado são os nossos desafios. Maior e de nível mais elevado em qualidade também serão as nossas responsabilidades e, por sua vez, atividades. Então, nesse contraste sombra-luz, é mais ou menos a mesma coisa. A gente, numa analogia mais simples ou didática, a criança ela vai para um colégio, estuda e tem desafios. O jovem, que já passou da idade infantil, ele vai para um colégio num nível mais elevado de qualidade e de quantidade da construção do seu conhecimento, etc. E os desafios já são outros, digamos assim, mais complexos, mais elaborados, assim como o universitário e assim por diante. Então, os níveis de consciência mais elevados, o processo de desafio serão cada vez proporcionalmente maiores à medida que nós também crescemos. Esse é um nível de compreensão a respeito desse conceito. O que vem a ser influências kármicas ou astrológicas na Kabbalah. Quando a gente explica que influência astrológica, kármica ou astral diz respeito às 6 sefirot acima de Malhut, que são Yesod, Netzach, Od, Tiferet, Chesed e Gevurah. Apesar de elas estarem num nível muito elevado, ou seja, acima de Malhut, acima da Terra, espiritualmente falando, na árvore da vida, essas 6 sefirot, essas 6 dimensões da árvore da vida, elas correspondem não só a um determinado planeta, como elas fazem influência diretamente à Terra, de forma mais forte. E, no caso, também diz respeito, assim diz a Kabbalah, a uma espécie de lei de causa e efeito, lei de retorno, lei de tudo que a gente faz, a gente vai receber por correspondência. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה כל מה שקורה אנחנו מקבלים באמונה כל מה שעובר אנחנו מברכים על טוב ועל רע כל מה דאביד רחמנה לטב אביד לטב אביד כל מה דאביד רחמנה הכל לטובה הקדוש ברוך הוא